Meus queridos, vamos para mais uma história do nosso livro especial, mas antes, obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você está aí assistindo os nossos vídeos, fica até o final. Se você gostar, se inscreve também, dá o like, compartilhe, para que muitas crianças possam aprender da palavra de Deus. E que Deus abençoe sua vida, meu querido, e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Nossa última história, nós vimos que Joás, ele havia sido salvo, né, da malvada Thalia, sua avó, que queria matá-lo. E aos 7 anos de idade, ele foi coroado como rei de Judá e ele reinava em Jerusalém. E Joás, ele era um bom rei, porque o sacerdote Joiada o orientava, aconselhava e ele obedecia. Ele era fiel e servia ao Senhor. E ele olhando certa vez para a casa do Senhor, ele viu que a casa de Deus estava cheia de rachadura, estava abandonada, porque Atalia, seu filho Acasias, aqueles reis que adoravam a Baal, tinham abandonado a casa de Deus. Então Joás, ele sentiu no seu coração o desejo de reformar a casa do Senhor. Então, ele chamou os sacerdotes, disse para eles, olha, vão pela cidade, peçam dinheiro para o povo, vamos restaurar a casa do nosso Deus. E os sacerdotes fizeram isso, pegavam dinheiro para a construção. Só que a Bíblia diz que eles demoravam muito. E no ano 23, já tinha 23 anos que Joás estava reinando, então agora ele já era um adulto, ele tinha 30 anos. A casa do Senhor ainda não tinha sido reformada. E ele perguntou para o sacerdote, ele queria saber o que estava acontecendo. Então ele disse assim, olha, agora nós não vamos mais pedir dinheiro para o povo. Então o sacerdote Joiada, ele teve uma grande ideia. Ele pegou um cofre e ele colocou bem ali na frente da casa do Senhor. Naquele cofre, quando as pessoas vinham adorar o Deus, eles vinham na casa do Senhor, eles iam depositar as suas ofertas. E assim o povo fazia. E colocavam as ofertas ali, naquele cofre, e agora tinha bastante dinheiro para reformar a casa de Deus. Então os sacerdotes agora, eles entregaram esse dinheiro que o povo trazia e dava na mão daquelas pessoas que entendiam da obra, os pedreiros, né? Então eles entregavam dinheiro para eles. Eles contrataram também os carpinteiros, né? Compravam pedras, madeira. E os sacerdotes davam dinheiro na mão daqueles homens que faziam a obra, que entendiam. E a Bíblia diz que eles não precisavam prestar conta, não precisava dizer para o sacerdote, olha, eu gastei tanto e sobrou tanto. Porque a Bíblia diz que eles eram honestos, eles trabalhavam com fidelidade. Isso é muito legal, né? Deus quer que todos nós também sejamos honestos e sejamos fiéis. Quando alguém pede para a gente fazer algo ou dar algum dinheiro para que a gente compre algo, devemos ser honestos. Se alguém der um troco a mais para a gente deve chegar lá e dizer, olha, moço, eu dei 10 reais, era para o senhor me dar 5 de troco e o senhor me deu 7. O senhor me deu dinheiro a mais e a gente devolver. Isso é honestidade. Esses homens eram assim, eram honestos, eles trabalhavam com fidelidade. Que legal, né? E assim eles começaram a trabalhar para deixar a casa do Senhor muito bonita. Que alegria! A casa do Senhor finalmente tinha sido restaurada. E sacerdote Joiada oferecia os sacrifícios ali na casa do Senhor. Eles iam ali agora para adorar o Senhor. Mas o tempo passou e o sacerdote Joiada ficou velho. E Joás sempre obedecia e ouvia os conselhos de Joiada. Mas Joiada envelheceu e quando ele estava com 130 anos, ele morreu. Agora, Joás não tinha mais
esse seu conselheiro. Enquanto Joiada estava vivo, Joás era fiel, ele agradava ao Senhor e ele obedecia, escolhia ouvir os conselhos de Joiada e servia ao Senhor fielmente. Depois que Joiada morreu, Joás, ele fez uma escolha. Ele escolheu os jovens, os príncipes, para serem seus conselheiros. E eles deram um conselho terrível para Joás, para que ele deixasse o Deus verdadeiro, para que ele deixasse o Senhor e adorasse os ídolos, aqueles deuses, adorassem Astarote, Balim, os deuses dali, daquele lugar. E Joás, ele fez isso. Ele deixou o Deus de Israel e ele foi adorar aos outros deuses. Que triste o que Joás está fazendo. Ele está fazendo uma escolha e ele está fazendo uma escolha errada. Por isso, meu querido, nós devemos de ter cuidado com as escolhas. Devemos buscar sempre a direção de Deus naquilo que nós vamos fazer. Ou conversar com os nossos pais, se você é uma criança. Converse sempre com seus pais, um adolescente. E se você é um adulto que está ouvindo a nossa história, busque conselho na palavra de Deus, né? Procure fazer as coisas que agradam ao Senhor. Procure se aconselhar com as pessoas certas. Joás está se aconselhando com as pessoas erradas. Todos nós podemos fazer nossas escolhas. Certa vez, Josué se deparou com uma situação que ele teve que falar para o povo, que o povo tinha que saber quem eles iam escolher para servir. Servir a Deus ou aos deuses, né? A outros deuses, a ídolos. É igual a Joás, que decidiu aqui, fez uma escolha de não servir mais ao Senhor. Então, esse versículo está na Bíblia. Ele diz assim, Josué 24:15. Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses dos vossos pais da além do rio, ou aos deuses dessa terra onde vocês habitam. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então Josué ele disse para o povo, vocês hoje podem escolher quem vocês querem servir. Deus deixa que a gente faça as nossas escolhas. Mas Josué disse assim, ó, vocês podem servir aos deuses que seus pais serviram, esses deuses dos moradores daqui da terra onde vocês estão. Mas eu e a minha família, nós escolhemos servir ao Senhor. E você também, meu querido, pode fazer essa escolha. Joás, ele teve a oportunidade de fazer a escolha certa, mas ele fez a escolha errada. Deus amava Joás e o seu povo. Ele queria que eles fizessem a escolha certa, que eles se arrependessem, deixassem aqueles deuses de lado, aqueles ídolos, e se voltassem para ele. Então ele mandou o profeta avisar para eles isso, que eles deveriam de se arrepender e mudar de atitude. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Não escutaram o profeta de Deus, não quiseram ouvir os conselhos do Senhor. Escolheram servir aqueles deuses. Agora mandou um sacerdote, o sacerdote Zacarias. Ele era filho de Joiada. E ele chegou para Joás e para o povo e falou para eles, disse, olha, por que vocês deixaram os mandamentos do Senhor? Por que vocês abandonaram o Senhor, não querem mais servir ao Senhor, preferem esses ídolos? E agora, porque vocês deixaram o Senhor e não quiseram mais saber dele, o Senhor manda dizer para vocês que ele também os abandonará. Pensa que eles ouviram os conselhos, que eles escolheram agora servir ao Senhor? Eles continuaram servindo aqueles ídolos e não quiseram saber de Deus. A Bíblia diz que depois de um ano, Azael, o rei da Síria, ele invadiu lá, Judá e Jerusalém e matou aqueles príncipes
e feriu gravemente Joás e os servos de Joás, porque ele havia mandado matar Zacarias. Eles não ouviram os conselhos que Deus mandou Zacarias avisar. Joás tinha mandado matar Zacarias. Esqueceu da bondade de Joiada, como Joiada foi bom para ele. E por causa disso, porque ele mandou matar Zacarias, os servos dele o mataram. Que triste, né? Um menino que foi rei com 7 anos, que obedeceu ao Senhor, restaurou a casa de Deus e agora, finalmente, né, quando já estava já adulto, né, ele morre de uma maneira terrível, né? E a Bíblia diz que ele não foi sepultado junto com os reis de Israel. Deus não deu essa honra para Joás. Joás, ele fez uma escolha errada quando ele escolheu ouvir os conselhos daqueles príncipes ao invés de ouvir os conselhos de Deus. Por isso, cuidado com as suas escolhas. Apesar de Deus nos dar liberdade de fazermos escolha, precisamos fazer as escolhas certas. E uma das escolhas que Deus quer que você faça, que você vai sempre acertar, é escolher seu filho Jesus como Salvador. Deus quer que você saiba que você é pecador, é um dos conselhos que Deus nos dá. Nós somos pecadores, eu e você. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecamos, todos os pecados estão separados de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus nos ama de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo, ele pode perdoar os nossos pecados. O túmulo de Jesus está vazio. Ele quer perdoar o seu pecado, ele já perdoou os meus. Mas para isso, você precisa crer que ele é poderoso para te salvar e escolher como Salvador. Se você ainda não fez essa escolha, você não quer fazer agora, se você entende que tu é pecador e precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus, é o único que pode salvar você, escolha hoje, meu querido, recebê-lo como seu Salvador. Faça uma oração falando para ele que você crê nele, pedindo para que ele te perdoe e que ele possa salvar você. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, escolha obedecê-lo sempre. Escolha ouvir os seus conselhos através da sua palavra, lendo e obedecendo aquilo que a Bíblia diz. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, que vocês possam sempre fazer as escolhas certas, confiando no Senhor, sendo honesto, como aqueles homens que construíram, que reformaram a casa do Senhor, sendo obediente como Joás foi, quando criança, ouvindo os conselhos dos mais velhos e principalmente amando o Senhor de todo o coração. Que Ele abençoe você, meu querido. Não se esqueça, Ele te ama, tu é precioso para Ele, tu vale mais do que ouro, do que prata. Ele deu a vida dele, a vida do seu filho amado, para morrer na cruz, por amor a você. Beijo! Fiquem todos na paz de Jesus. Amém.